Por séculos, judeus foram parte importante da sociedade nos países árabes do norte da África, Iraque e Irã. Quando Israel foi fundado em 1948, milhões partiram para a Terra Prometida só com a roupa do corpo. Agora, uma historiadora egípcia leva sua causa ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em Genebra. Ouça o que ela tem a dizer. A verdade é que os judeus são indígenas da região há mais de 2.500 anos. Sob o domínio islâmico, muitas vezes vivíamos como dhimis. No século XX, perseguição e expulsão desarraigaram quase todos nós. Hoje divulgamos um relatório inovador que documenta essa história perturbadora e perdas de 263 bilhões de dólares. Buscamos que as Nações Unidas e a comunidade turca reconheçam essa injustiça histórica. Também buscamos a reconciliação. A paz não se constrói com meias verdades. No espírito dos acordos de Camp David e dos acordos de Abraão, vamos abrir caminho para a reconciliação e uma paz duradoura por meio da verdade e da justiça para todos. Obrigado. Agora, direto de Israel pelo Zoom, após voltar de Genebra, está Levana Zamir. Muito obrigada por estar aqui. E que grande conquista ver você em Genebra, forte e confiante. Obrigada pelo trabalho que você faz. Obrigada, Emily. Quero começar pedindo para você nos contar sobre a sua história tão interessante. Quero dizer, você é tão jovem, você não tem mais do que uns 30 anos, mas nasceu no Cairo, sua família foi deportada para Israel. E eu sei que isso realmente moldou toda a sua vida ao longo de mais de 35 anos. Conte pra gente o que aconteceu. Bem, o que aconteceu é que minha história começa em 14 de maio de 1948. O dia em que David Ben-Gurion declarou a criação do Estado de Israel. À meia-noite, 10 oficiais egípcios invadiram nossa casa, revistando tudo. Revistaram armários, gavetas e cortaram colchões. Nada acharam e foram embora. Fizeram o mesmo com meu tio Habib Hidal, irmão de Victor Gidal. Fizeram o mesmo. Revistaram, não acharam nada, mas o prenderam. Disseram que era sionista, mas não era. Ele simplesmente não era sionista. Tínhamos adolescentes, um grupo de adolescentes em movimentos sionistas como o Maccabi, esportes, tudo isso, mas não a geração do meu pai. Eles deram muito dinheiro para a Palestina, sabe, para ajudar Israel, mas nunca, nunca pensaram em deixar o Egito. Era bom demais, sabe? Mas depois de 1 ano e meio na prisão, eles vieram. As autoridades vieram até meu tio dizendo que se ele quisesse ser libertado da prisão, teria que deixar o Egito imediatamente. Da prisão direto para um navio em Alexandria, para onde quisesse ir, sem retorno. Roja Bedum Haga, Rela Bedum Haga em todas as línguas, Alesa, sem retorno. Bem, se isso não é expulsão, o que é então? E eles foram até o meu pai dizendo para ele, se você quer ver seu irmão, vá neste dia, nesta hora, para um navio em Alexandria. E o gordo Dália Reuaga Vidal. Você está convidada a se juntar a ele. Bem, não tínhamos mais o que entender, tínhamos que partir. E nós partimos com apenas uma mala para cada uma de nós. E 20 libras, só isso. Agora você sabe, dedicou sua vida a realmente corrigir alguns desses erros. Vivendo em Israel, sabemos quantos judeus marroquinos, líbios, tunisianos e de outras origens existem aqui. Havia cerca de 1 milhão antes da fundação de Israel, agora são menos de 20 mil. Explique por que isso não é simplesmente porque as pessoas quiseram sair para ir para Israel. Realmente foi, de muitas maneiras, sabe, o que você chama de limpeza étnica em muitos aspectos. Bem, eu estava, como você disse, na Assembleia Geral das Nações Unidas em Genebra para representar esses quase 1 milhão de judeus. Eles foram arrancados de seus 11 países islâmicos. O que eu queria apresentar nas Nações Unidas é o relatório. Um relatório inovador de Jeddah. Justiça para os judeus dos países árabes. É um relatório de 5 anos.
Pesquisa sobre esses milhões de judeus dos países árabes, do Oriente Médio, do norte da África e do Irã, trazendo os 2.500 anos de judeus, como você sabe, vivendo nesses países. E de repente, após a era islâmica, durante 1000 anos, nós éramos o que chamamos de Ahled Dima, os Dhimmi, Humilhados, perseguidos. pagando altos resgates ao governo. Então foi muito difícil. Mas, novamente, o que aconteceu foi que no meio do século, de repente, esses milhões de judeus se viram fora dos países árabes. Só em Israel você encontra judeus desses países árabes. E esse relatório é muito importante porque finalmente traz à Organização das Nações Unidas a verdade e não meias-verdades. Sabe, até agora, as Nações Unidas lidaram apenas com metade da verdade, a dos palestinos, os árabes de Eretz Israel. Bem, mas eles não queriam nos ouvir. De repente, agora, algo aconteceu, não sei o quê, e eles concordaram em nos ouvir na Assembleia Geral das Nações Unidas. Então é importante porque eles viram algo nessa pesquisa que eles não conheciam. Sabe, essa pesquisa também inclui os 263 bilhões de dólares que deixamos nesses 11 países árabes. Uau! Então é enorme. Só no Egito, deixamos algo em torno de 60 bilhões de dólares. Tenho certeza de que foi mais, porque nessa pesquisa eles queriam apenas os documentos. Sem documentos, não poderíamos participar da pesquisa. Thaisa, esse relatório do Justiça para Judeus dos Países Árabes. Justiça para Judeus dos Países Árabes é muito importante. É pesquisa inovadora. E eu estou, depois de todos esses anos, eu trabalhei para isso. Estou realmente feliz que fomos ouvidos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Com certeza, você é uma mulher tão interessante e uma pioneira por abrir esse caminho, dedicando tanto da sua carreira e vida para encontrar os documentos que provam isso. Você deve estar muito orgulhosa de si mesma. Kol hakavod e obrigada. Obrigada.